Olá, gente. Tudo bom? Professora Rayane. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Química, falando aí sobre modelos atômicos. Na última aula, a gente falou que toda matéria é constituída por átomos e que esses átomos se unem entre si, se ligam entre si, formando as moléculas, e que o conjunto de moléculas iguais formam uma substância. Pois bem, ao longo da história, alguns cientistas propuseram algumas teorias para justificar como seria a estrutura do átomo. Temos aqui 4 modelos atômicos principais que a gente deve saber quais são as características de cada modelo para realizar aí as provas de vestibular, tá? Pois bem, a ideia de que toda matéria é constituída por átomos vem desde a Grécia Antiga. Demócrito e Leucipo, que são 2 filósofos pré-socráticos, já tinham essa ideia de que toda a matéria era constituída por átomos. Inclusive, o nome átomo quer dizer não e tomo, divisível. Então, quer dizer não divisível. Quem trouxe essa ideia foram esses filósofos pré-socráticos. No entanto, a gente não considera como sendo eles aí os primeiros modelos atômicos. Por quê? Porque não houve nenhum experimento científico para embasar a teoria deles. Então, não consideramos o modelo de Demócrito e Leucipo. Porque ali a gente teve apenas um tratamento filosófico, não houve nenhum experimento científico para embasar essa teoria deles, tá? Então, a gente começa falando de Dalton, em 1808, que é o primeiro modelo atômico que houve experimentos para comprová-lo. Pois bem, Dalton, ele embasou as suas teorias em experimentos das leis ponderais. Então, quando a gente estudar a estequiometria, a gente vai estar estudando as leis ponderais. Pois bem, as leis ponderais, elas foram baseadas em experimentos onde tiveram aí a observação de reações químicas e massas, de reagentes e de produtos, tanto de reagente que é consumido, tanto de produto que é formado. Então, os experimentos que embasaram as leis ponderais foram embasados na observação de reações químicas, tá? E a proporção de reagentes e produtos que são formados aí, tá? Que são consumidos de produtos e que são formados de reagentes. Pois bem, Dalton, inclusive, propôs aí uma das leis ponderais, tá? Características do modelo atômico de Dalton. Bom, o átomo é indivisível, indestrutível, esférico, maciço e homogêneo. Então, o átomo ele não pode ser dividido, ele é indestrutível, ele é esférico, maciço e homogêneo como uma bola de bilhar, tá? Então, esse modelo atômico ele é conhecido como o modelo da bola de bilhar. Você imagina o seguinte, por que maciço, né? Maciço, como assim? Bom, uma bola de futebol, ela tem ar dentro dela, então ela é oca. Agora, a bola de bilhar, que é aquela bola de sinuca, não, ela é maciça, ela é toda preenchida por dentro. Então, o átomo ele seria mesmo semelhante a uma bola de bilhar. Eles variariam com relação à sua massa e ao seu tamanho, tá? E átomos que têm mesmo tamanho e mesma massa pertenceriam ao mesmo elemento químico. Depois, a combinação dos átomos originariam as substâncias. E, em uma reação química, os átomos não são criados e nem destruídos, eles são rearranjados. Bom, esse modelo atômico, ele foi revolucionário para a química porque possibilitou que a gente entendesse muitas reações químicas, tá?
mas ele não está completamente correto. O átomo, ele não é indivisível, ele não é indestrutível, a gente tem aí decaimentos radioativos em que o átomo ele pode ser destruído sim, inclusive em um decaimento radioativo a gente vê que parte da matéria daquele átomo é convertida em energia, então ele não é indestrutível. Considera também que ele é maciço, ele não é maciço, né? Enfim, outra coisa, outro erro. Os átomos com mesma massa, forma e tamanho pertencem ao mesmo elemento químico. Isso é falso. Tá? Os átomos, o que identifica o átomo não é a massa. O que identifica o átomo é o número de prótons que ele tem em seu núcleo. Então, identificar o átomo pela massa é um erro. Inclusive, no último Enem de 2019... que foi em 2019, desculpa, isso aqui foi cobrado, tá? Vou colocar essa questão na listinha de exercícios de vocês, tá bom? Depois, a combinação dos átomos origina as substâncias? Sim, a gente viu que os átomos eles podem se combinar formando as moléculas e um conjunto de moléculas iguais formam as substâncias, formam os compostos. E aqui fala que em uma reação química os átomos não são criados e nem destruídos, eles são rearranjados. Isso aqui é uma das leis ponderais e, como eu falei com vocês, ele baseou aí, né, a sua teoria nas leis ponderais. Então está super de acordo com as leis ponderais. O que isso aqui quer dizer? Você imagina o seguinte, vou apagar aqui em cima o título. Eu tenho aqui, ó, dois átomos de hidrogênio ligados entre si, formando a molécula de hidrogênio, tá? E tenho dois átomos de oxigênio ligados entre si, formando o gás oxigênio que tem na atmosfera. Então aqui é o gás hidrogênio que tem na atmosfera, aqui o gás oxigênio que tem na atmosfera. Eles vão se ligar entre si formando moléculas de água, tá? Então, esses dois gases vão reagir entre si formando vapor de água. Então, aqui, ó, eu vou ter um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Fórmula química H2O. Pois bem, aqui, por essa reação, eu vou estar formando duas moléculas de água. Tá? Vou precisar aqui de duas moléculas de gás hidrogênio. O que nós temos aqui como reagente, tá? Aqui está a representação de uma reação química. O que a gente tem como reagente aqui? A gente tem duas moléculas de gás hidrogênio e temos aqui uma molécula de gás oxigênio, que estão reagindo entre si, formando duas moléculas de água, tá? Cada bolinha dessa daqui vermelha é um átomo de hidrogênio. E cada bolinha dessa daqui em azul é um átomo de oxigênio. Vamos contar quantos átomos de hidrogênio tem aqui na molécula. Tem 1, 2, 3, 4. E depois que a reação química aconteceu? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 átomos de hidrogênio antes da reação química acontecer e 4 átomos de hidrogênio depois da reação química acontecer. Então, o número de átomos de hidrogênio se manteve constante. Da mesma forma aqui, nós temos 2 átomos de oxigênio antes da reação química acontecer. Depois que a reação química aconteceu, eu tenho também 2 átomos de oxigênio. Então, é isso que diz, tá, um dos postulados de Dalton, que fala que numa reação química, os átomos eles não são nem criados e nem destruídos, eles só se rearranjam entre si. Então, aqui nós temos 2 átomos de hidrogênio ligados entre si, que vão se separar e vão se reorganizar de outra forma, tá? Então, essas ligações químicas, elas são quebradas e novas ligações químicas são quebradas. Mas o número de átomos permanece constante. Os átomos não são destruídos. Eles vão se manter constantes antes e depois, tá? Continuando
então, aqui, vamos para o outro modelo atômico. O outro modelo atômico é o modelo atômico de Thomson. Ele foi proposto em 1898. Ele diz o seguinte: o átomo é composto por uma massa positiva com vários elétrons incrustados, como se fosse um pudim de passas. Tá? Então, esse modelo atômico é conhecido como modelo pudim de passas. O átomo ele deixa de ser indivisível nesse momento. Bom, o que acontece? Ele, por esse modelo, ele conseguiu explicar fenômenos como, por exemplo, a eletricidade. Ele propôs aí que a eletricidade é um fenômeno que vem do átomo, se origina do átomo. O que é uma corrente elétrica? Uma corrente elétrica nada mais é do que vários elétrons se deslocando em uma mesma direção. Então, é como se tivessem vários elétrons ordenados, tá, indo aqui para uma mesma direção. Daí eu origino uma corrente elétrica. Então, ele propôs o quê? Que os elétrons vêm do átomo. Só que ele não sabia qual seria aí a carga do elétron. Então ele fez um experimento com um tubo de raio catódico para saber aí qual era a natureza dessa carga. O que é um tubo de raio catódico? É uma vidraria, tá? Então é uma vidraria onde se aplica uma diferença de potencial ali dentro. Quando eu aplico uma diferença de potencial entre dois pontos, eu origino uma corrente elétrica, como se fosse um raio mesmo. Então, ali dentro desse tubo de raio catódico tinha gás a baixa pressão e dali eu tinha aqui, né, um polo positivo, polo negativo, então, devido à diferença de potencial, origina ali uma carga elétrica. Dentro desse próprio tubo de raio catódico, ele ainda colocou duas placas, uma carregada positivamente e uma carregada negativamente. Pois bem, esse experimento ele é um pouquinho mais complexo de se entender agora, porque como a gente ainda está no início da química e provavelmente também no início da física, é um pouquinho difícil da gente compreender ele totalmente. Mas para simplificar aí o experimento de Thomson, a gente tem o seguinte, tá? Eu tenho lá o tubo de raio catódico, né, que é uma vidraria, e tenho aqui uma diferença de potencial. Você imagina, né, a diferença de potencial ela está associada à concentração de carga, tá? Então você imagina um polo que está cheio de carga elétrica, tá cheio de elétrons, e o outro polo que está mais deficiente em elétrons. Pois bem, a diferença de potencial que ele aplicou lá nesse tubo de raio catódico foi de 10.000 volts. Você imagina como, né, essa diferença de potencial foi grande. Então, quando a gente tem um lado muito carregado negativamente e o outro lado, né, mais deficiente em elétrons, vamos colocar aqui que ele estava neutro do outro lado, o que acontece? A natureza sempre busca um equilíbrio. Então, você imagina que eu tenho um corpo muito quente e um corpo mais frio. Qual é a tendência? É eles trocarem calor até igualar a temperatura. Aqui, né, quando eu tenho um lado muito carregado, com muita carga, e outro menos carregado, a tendência dele é o quê? É essas cargas migrarem para o outro lado para tentar igualar essa carga elétrica. Então, vamos supor que eu tenha dois corpos carregados, tá? Um com muita carga elétrica, outro com menos carga elétrica. Quando eu junto, a tendência deles é trocar carga elétrica até eles igualarem a quantidade de carga, tá? Aqui vai acontecer a mesma coisa. A diferença de potencial ela é tão grande que o ar ele passa a ser condutor, ele se ioniza e, né, parte da carga vai lá para o outro lado. Então, dali, a gente enxerga dentro do tubo de raio catódico a passagem de um raio, né, de uma correntezinha ali. Pois bem, ainda dentro desse tubo de raio catódico, né, ele viu ali a formação desse raio, mas ele colocou também duas placas, uma carregada positivamente e outra carregada negativamente. E esse raio, ele viu que esse raio desviou para o lado da placa que estava carregada positivamente. Conclusão, ele viu que essas cargas elétricas
tinham sinal negativo. Então ele propôs esse modelo maravilhoso, que é o modelo de pudim de passas. Pudim de passas é um doce inglês, não é comum aqui no Brasil, graças a Deus. Mas você imagina um pudim cheio de passas dentro, né? Não sei por que fazem isso, mas enfim, imagina isso, tá? Um pudim cheio de passas dentro. Seria o quê? Aquelas passas seriam os elétrons que estariam incrustados dentro do átomo. Só que o átomo, no geral, ele seria neutro. Então a gente teria o quê? A gente teria uma massa de carga positiva e vários elétrons incrustados, neutralizando essa massa. Então, no geral, esse átomo seria neutro, tá? Bom, a partir desse momento, o átomo ele deixa de ser indivisível, a gente já passa a observar as partículas subatômicas, né? A gente já passa a observar o elétron. Bom, terceiro modelo atômico. Modelo atômico de Rutherford foi proposto em 1911. O modelo de Rutherford é conhecido como um sistema planetário, como um modelo do sistema planetário, tá? O modelo dele é o seguinte, ele propôs que a gente tinha aqui uma região central, que é o núcleo, que é pequeno e positivo. Ele tem carga positiva, então ele vai agrupar cargas positivas. E ao redor vai ficar aqui na eletrosfera os elétrons orbitando ao redor deste núcleo, tá? Bom, como que ele chegou a essa conclusão? Ele fez um experimento que era o seguinte, ele pegou uma lâmina de ouro muito fina, bem fininha mesmo, porque os metais são maleáveis, então a gente tem essa propriedade de conseguir confeccionar chapas muito finas. Então ele pegou uma chapa super fininha, muito fina mesmo, e colocou, né, aqui. Aí ele pegou elemento radioativo, tá? No caso ele pegou polônio, e bombardeou essa placa de ouro com partículas alfas vindo desse elemento radioativo. Então ele pegou partículas alfa e bombardeou essa lâmina de ouro. Porque assim, as partículas alfa são partículas que têm carga positiva, tá? E ela se origina de elementos radioativos que estão decaindo, tá? Então elas saem do elemento radioativo. Então ele pegou polônio, né? Esse polônio estava irradiando aí um feixe de partículas alfa e esse feixe estava pegando aí, né, acertando aí essa lâmina de ouro. Aqui ele colocou sulfeto de zinco em volta dessa lâmina de ouro. O sulfeto de zinco é uma substância que é fluorescente. Então, quando essas partículas alfa batiam, ele conseguia registrar, tá? Pois bem, o que ele observou por meio desse experimento? Aqui está a lâmina de ouro. A maioria das partículas passavam direto. Então, qual foi a grande conclusão que ele chegou? Ele chegou à conclusão que a maior parte do átomo é composto de espaços vazios. E, olhando aqui esse desenho, a gente consegue observar isso. Aqui a gente tem uma região muito densa, que é o núcleo, e aqui a maioria do átomo é espaço vazio. Esses negocinhos aqui, ó, que eu desenhei, tá vendo? Essas órbitas, só está descrevendo o caminho que o elétron está fazendo, tá? Que ele está percorrendo, mas não é nada maciço, tá? Então aqui está descrevendo a órbita desse elétron. Mas a maior parte do átomo é espaço vazio. Na verdade, o núcleo ele não ocupa nem 1% do átomo, para você ter ideia. Então a grande maioria mesmo do átomo é espaço vazio, tá? Aqui, gente, temos também o seguinte, né, continuando aí falando do experimento de Rutherford. Ele observou também que uma boa parte dessas partículas alfa colidiam
e retrocediam, voltavam. Então ele pensou o seguinte: existe no átomo uma região que é muito pequena e muito densa. Como houve aí repulsão, ele chegou à conclusão que era positiva, essa região era positiva. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque as partículas alfa são positivas. Então, cargas iguais se repelem, tá? Então ele chegou a essa grande conclusão, que o átomo ele tem uma região muito pequena e muito densa que abriga aí as partículas positivas. Então, o modelo ficou dessa forma. Temos o núcleo, que ele é pequeno e positivo, e a eletrosfera, que é composta de grandes espaços vazios onde se localizam os elétrons. Os elétrons orbitam ao redor do núcleo. Depois, assim, aqui no núcleo a gente ainda não observa nêutrons, tá? Quem já viu essa matéria sabe que o átomo ele tem nêutrons, mas os nêutrons só foram descobertos depois, tá? Então, aqui nessa época, os nêutrons ainda não haviam sido descobertos. Depois veio o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Ele complementou o modelo atômico de Rutherford. Então, Bohr complementou o modelo atômico de Rutherford. Isso aconteceu 2 anos depois, em 1913. Pois bem, ele falou o seguinte, que os elétrons assumem órbitas circulares ao redor do núcleo sem perder energia. Por quê? Muitos físicos contestaram o modelo de Rutherford, falando que se o elétron ele ficasse orbitando ao redor ali do núcleo, uma hora ele ia perder energia e esse elétron iria cair no núcleo, daí o átomo ia acabar. Então, muitos físicos não foram a favor do modelo de Rutherford. Mas Bohr falou, né, ele se baseou nas teorias de Planck, da física moderna. Então, dali, ele embasou aí a sua teoria em experimentos da física moderna. E ele falou o seguinte, que os elétrons assumem órbitas circulares ao redor do núcleo sem perder energia. Então, fica ali, tá, orbitando sem perder energia. E a eletrosfera pode ter até 7 camadas ou níveis de energia. Não necessariamente o átomo vai ter todas essas 7 camadas, mas ele pode ter até no máximo 7 camadas eletrônicas, né, preenchidas por elétrons. Essas camadas são chamadas de camada K, L, M, N, O, P e Q. A camada K é a primeira, a L a segunda, M terceira, N quarta, O quinta, P sexta e a Q é a sétima. A gente observa o seguinte, cada camada tem uma energia associada a ela e essa energia ela aumenta conforme a gente se distancia do núcleo. Então a camada eletrônica que é mais distante do núcleo é a camada Q, que está mais longe do núcleo. Essa aí é a camada mais distante. Pois bem, então aqui a gente pode observar os elétrons orbitando, tá, ao redor desse núcleo. Aqui tem um modelo didático, né? Pois bem, o que é cobrado em prova, e que inclusive foi cobrado em 2019 no Enem, tá? É a relação aí, né, de transição eletrônica e emissão de luz. Por quê? Os elétrons estão aqui no estado fundamental, tá? Ou seja, os elétrons estão mais perto possível do núcleo, mais perto do núcleo possível. Nem todos os elétrons podem ocupar a primeira camada, tá? Por quê? Porque senão a repulsão eletrônica vai ser muito grande, por isso que eles se distribuem aí nas camadas eletrônicas. Eles se distribuem de forma que a repulsão eletrônica seja mínima. Então, não pode ficar todo mundo na primeira camada, tá? Daí, se esse átomo ele absorve energia, esse elétron que está aqui na última camada preenchida, ele pode saltar para uma outra camada mais energética. Então, aqui nesse átomo, a gente tem a primeira camada, tá? Sendo preenchida aqui por 2 elétrons. E temos a segunda camada aqui,
preenchida por 3 elétrons. Pois bem, vamos supor que esse átomo absorveu energia. O que vai acontecer com esse elétron? Ele vai saltar para uma camada mais externa. Então, ele pode saltar para essa camada de cá ou para essa camada de cá. Não pode ficar aqui no meio, tá? As camadas, elas têm energias que são quantizadas. Então, ela não pode parar aqui no meio. Ou ela vem para cá, para essa, ou vai para outra. E vai absorver aí a energia que é necessária para saltar. Pois bem, absorveu energia. Vamos supor que esse elétron pulou para essa camada de cá. Ok, ele vai ficar ali naquela camada. Quando ele voltar, ele vai emitir essa energia que ele absorveu na forma de luz. Então, quando volta, emite luz. Não necessariamente você vai enxergar essa luz. Você vai enxergar essa luz se a luz emitida estiver dentro do espectro da luz visível. Porque pode emitir luz ultravioleta, por exemplo, e você não enxergar. Pode emitir luz na região do infravermelho e você não enxergar também. Agora, estando ali dentro do espectro da luz visível, a gente consegue enxergar. E é isso que é cobrado em prova. Então, por exemplo, existe um teste que é feito em laboratório, que é chamado teste da chama, que o químico, ele está querendo ali identificar uma dada substância. Pois bem, ele vai lá, coloca em um utensílio que tem em laboratório, que é de metal e tem uma alcinha assim. Aí ele vai lá, coloca um pouquinho do sal, coloca no fogo. Dependendo da cor da chama, o químico já tem uma ideia de que elemento compõe ali aquele sal, qual elemento compõe aquele sal. Por exemplo, vamos supor que eu tenha o sal de cozinha, a fórmula dele é NaCl. Pois bem, o sódio, quando ele faz transição eletrônica, ele emite uma chama de coloração amarela. Então, dali, o químico já tem ideia de que naquele sal tem sódio. O que mais? Se tiver potássio ali. Se tiver potássio, a emissão de luz vai ser de coloração vermelha. Se tiver lítio, essa coloração já vai ser rosa. Se tiver bário, essa coloração já vai ser verde. E isso também rege aí os fogos de artifício, as cores dos fogos de artifício. A gente tem justamente esses elementos químicos que vão estar emitindo luz dessa forma. Eles vão absorver energia dali, da explosão. Então, vai absorver energia. O elétron vai fazer uma transição eletrônica, vai saltar para uma órbita mais energética e quando retornar, vai emitir luz. A coloração vai depender aí do elemento químico, tá? Então, a gente tem o teste da chama e temos aí também, tá, essa explicação para as cores dos fogos de artifício, tá? Pois bem, gente, como é que é o modelo atômico, um dos modelos atômicos mais aceitos, Como é que é aí um dos modelos atômicos mais atuais? A gente viu que esse aqui que foi proposto por Rutherford Bohr é um dos mais atuais. Só que esse modelo ainda está faltando uma partícula, que são os nêutrons, que serve para estabilizar aqui o núcleo atômico. Então, o nosso átomo, ele tem também um nêutron ali no núcleo. Vou colocar aqui, como seria mais ou menos ele. Ele vai ter um núcleo, vou delimitar esse núcleo aqui pela caneta azul. Ele vai ter prótons no núcleo. Núcleo vai ter prótons. E vai ter também nêutrons. O núcleo terá prótons e nêutrons. Então, a gente vai ter aqui no núcleo partículas que não têm carga. E ao redor desse núcleo, nós teremos os
elétrons circulando aqui em volta. Tá ok? Pois bem, aqui então a gente vai ter essas partículas, tá? Prótons, nêutrons e elétrons. A gente vai ter aqui a eletrosfera, que vai acomodar os elétrons. Mas qual vai ser as características dessas partículas? Já vai ser aí a base do nosso próximo assunto. Então a gente tem que estar com isso aí em mente para entender o próximo assunto. Nós temos essas partículas subatômicas aqui. Os prótons, os elétrons e os nêutrons vão compor o átomo. Prótons e nêutrons vão estar no núcleo. Elétron estará na eletrosfera. Essa eletrosfera pode ter até 7 camadas eletrônicas. Vamos lá. Carga. Prótons têm carga positiva, elétrons têm carga negativa. Em um átomo neutro, número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Então, vamos pensar aí num átomo de hélio. O átomo de hélio tem 2 cargas positivas no seu núcleo. E quantos elétrons ele vai ter? 2. 2 cargas positivas, 2 cargas negativas. Aí ele ficará neutro. Então, quando o átomo está neutro, ele tem número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. Os nêutrons, a carga é 0. Tá? Com relação à massa. A massa do próton vale 1, massa do elétron vale 0 e massa do nêutron vale 1. Então é como, né? Você lembra lá do experimento de Rutherford? Ele falou que o núcleo ele era muito denso. Por que ele era muito denso? Porque ele vai estar concentrando praticamente toda a massa do átomo. Na verdade, o elétron ele tem sim massa, mas essa massa ela é desprezível quando comparada à massa do próton e do nêutron. Então a gente acaba desprezando essa massa. Então a gente considera aqui como sendo 0, porque é 1836 vezes menor. Então a gente ignora. Então, gente, é isso. Vamos finalizar a nossa aula por aqui. Vou estar colocando, vou estar mandando para vocês uma listinha de exercícios sobre esse assunto. E nos vemos aí em breve. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.